Vamos lá, Ultimators! Vamos para o nosso primeiro módulo. E olha, já falei, coloca lá no seu caderninho, porque esse módulo é essencial. Eu vou trazer para você toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Certo, pessoal? Todos os elementos, elemento por elemento, o que você tem que fazer aqui agora, tá? Mas, pessoal, chega aqui comigo. Chega aqui comigo, queridos, com o Fabão aqui. Vamos supor que você esteja lá no Enem, no dia da prova, tá? E aí, você ficou nervoso. Deu uma dor de barriga. Você ficou desesperado. Você olhou para a prova olhou para você. E você, meu Deus, a organização aula do Fabão, meu Deus. Calma. Não, calma mais ou menos, né? Você tem que lembrar da organização, tá? Pelo amor de Deus. Mas, vocês não podem esquecer de uma coisa. A gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você tem que defender um ponto de vista sobre alguma coisa e argumentar. Isso que eu acabei de falar, você não pode esquecer. Você pode esquecer todo o resto. Não, não pode não, tá? Mas você entendeu. Você se esqueceu, ok. Mas, queridos, defender um ponto de vista e argumentar, vocês não podem esquecer. Beleza, pessoal? E vocês têm que escolher um ponto de vista. Ah, Fabão, mas tem temas que eu posso fazer pontos positivos e no outro parágrafo pontos negativos. Não, não, você não pode, senhoras e senhores. Não, você tem que escolher um ponto de vista e defendê-lo até o fim. Imagine que você está conversando com seus amigos sobre sua série favorita. Você vai dizer, a série é boa. E aí você vai dizer, a série é boa por causa disso, disso e daquilo. Que o roteiro é maravilhoso, que o ator é incrível. Você tem que defender com argumentos. Não pode ficar em cima do muro. É bom ou é ruim e defenda. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos lá, queridos. Vamos agora. Agora chegou a hora, pessoal. Agora se você quer, pega seu lanchinho, bota na sua frente. Ou se você é da anotação, pega o seu caderno. Você que é da música, vai escutar a sua música. O que você tiver que fazer para prestar atenção agora? Preciso da sua atenção, querido. Preciso que você entenda isso que a gente vai começar agora. Beleza, vamos lá então? Então vamos lá, queridos. Como vocês já devem saber, o nosso texto dissertativo argumentativo, ele é organizado em 4 parágrafos. Pode até ter um 5º parágrafo, depois a gente fala disso no final desse módulo, tá? Mais 4 parágrafos, no Enem entre 25 e 30 linhas, né? Tudo isso. Mas vamos, assim, de cada parágrafo, o que você tem que fazer? De cada elemento, o que você tem que conduzir na sua redação? Então vamos lá, sem mais delongas, que eu falo demais. Vamos lá, pessoal, para o primeiro parágrafo, que é a introdução. Muito bem, pessoal. Quais são os elementos da introdução? O primeiro elemento da introdução é o contexto. Depois do contexto vem a tese. Depois da tese vem a apresentação. Vou botar AP, tá, pessoal? AP aqui é a apresentação, tá bom, filho? Tá. Apresentação do argumento 1 e a apresentação do argumento 2. Ok? Vamos então entender cada um desses elementos? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entender cada um desses elementos, vamos, claro, né? Você está botando aqui, você vai botar todos os parágrafos, porque todos os parágrafos são igualmente importantes na redação, todos têm o mesmo valor e o mesmo conteúdo. Não, 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 não. Queridos, vamos lá. Esse parágrafo que eu estou mostrando para vocês é o mais importante da redação. A introdução é o parágrafo mais importante. Podem falar para vocês que são todos iguais, todos têm o mesmo valor, o mesmo peso. É mentira. A introdução, ela é muito importante. É sua porta de entrada. É o início do seu texto. Você precisa chamar a atenção do cara que está corrigindo o seu texto. Pessoal, imaginem vocês, se o cara está lá e ele começa a ler sua redação e é só mais uma, aquele tipo de sempre. Eu vou dizer quais são esses tipos no nosso próximo módulo de tipos de contexto, aquelas formas sempre muito tradicionais de começar a redação. Cara, é mais um texto para corrigir.
Mas aqui não, querido. Você é ultimate. Você não é qualquer um. Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer. Sim, essa aula de redação também vai ser uma aula de sedução. Você vai ter que aprender isso, tá, pessoal? Então fiquem ligados. Esse parágrafo de introdução é muito importante, tá? Então vem comigo entender cada elemento. Vamos lá? Pessoal, primeiro elemento da redação, a primeira frase da redação é o contexto. O que é o contexto, pessoal? É a frase que você vai apresentar o tema. Alguns alunos me dizem assim, mas Fabão, um corretor já sabe o tema. Esqueça isso, né? Você tem que lembrar que o seu texto é um texto social, a redação é um texto social. Então você está apresentando um texto para qualquer pessoa ler, né? Para qualquer cidadão ler esse seu texto, tá? Então, primeiro você vai fazer a apresentação do tema. Eu não falei que você vai dizer o seu ponto de vista, já o que você pensa sobre o tema, não. É simplesmente apresentar o tema. Tudo bem, pessoal? Depois, você vai fazer esse contexto aqui, só voltando rapidinho, tá? E você vai ver no próximo módulo que ele é, na verdade, formado por 3 frases. Aqui nós vamos falar só dessa questão de apresentação do tema. No próximo módulo, a gente vai ver com minúcia aí essa questão do contexto, tá? Depois vem a tese. Aqui é muito importante. É a frase, é o elemento, é a palavra, é o que você escrever no texto que vai conduzir o seu ponto de vista, certo? Então, você vai dizer se aquele tema é negativo ou positivo para a sociedade. Não é para você não, bonitão. É para a sociedade, tá? Você tem que pensar como um ser social. Ok, pessoal? Então, você vai dizer se é positivo ou negativo. Um parênteses rápido aqui. A gente sabe que no Enem, 90% dos temas a gente tem uma problematização. Ou seja, a tese ela é negativa, tá? Eu acho que desses últimos tantos anos, a gente só teve um tema positivo, que foi o tema da lei seca, né? Ninguém é louco, né, para escrever. Acho mesmo que tem que todo mundo dirigir bêbado e tudo mais. Ninguém vai fazer isso, né? Teria que fazer uma tese positiva. De resto, pessoal, a gente sempre vai ter uma questão de problematização, tá? Muito bem. Quando a gente chegar no módulo tese, a gente fala melhor sobre isso. E aí vem a apresentação dos argumentos. Amores, vou até escrever para vocês esse, hein? Depois da tese, você tem que dizer por que você escolheu aquele lado. Por que você está dizendo que aquilo é um problema, certo? Você tem que dizer isso, senão você não está argumentando. E você vai apresentar os argumentos. E aí, queridos, aqui está um ponto importante. Como é que você vai fazer isso? Olha aqui, ó, de 3 a 5 palavras. Porque só o que você está fazendo aqui é apresentando. Você não está desenvolvendo. Você só está dizendo assim para o seu corretor. Corretor, eu escolhi um ponto de vista, estou te dizendo por que eu escolhi o ponto de vista. O resto do meu texto todo é te provando que esses meus argumentos são válidos. Beleza, pessoal? Isso é um ponto importantíssimo, tá? Beleza, pessoal? Aqui está a nossa introdução. Vamos, por exemplo, sei que vocês querem um exemplo. Vamos pegar um tema, por exemplo, violência contra a mulher, tá? A gente já teve até esse tema, né? O Enem de 2014. Mas vamos lá, vamos só para a gente fazer aqui uma introdução. Contexto, você vai apresentar o tema. E se no dia do Enem você esquecer todos os tipos de contexto, não vai acontecer, tá? Porque você é ultimater. Mas caso aconteça, você não pode esquecer de fazer isso aqui, ó. Conceituar. Não comece daquelas formas hoje em dia, no Brasil de hoje, pelo amor de Deus, eu vou falar isso daqui a pouco. Não comece, pelo amor de Deus, comece com o tema. Comece com o tema. Assim, ó, violência contra a mulher é toda forma física, psicológica ou moral de agredir a mulher no seu âmbito social, familiar ou particular. Ponto. Você apresentou o tema, você trouxe o tema à tona. Você não disse se é positivo ou negativo, você simplesmente conceituou. Beleza? Isso é o contexto. Ok, pessoal? Próximo módulo a gente vai ver todos os tipos de contexto, tá? Beleza. Aí vem a tese, você vai dizer se é positivo ou negativo. Então você vai fazer, ó. De fato, mostra-se claramente que a violência contra a mulher é um elemento negativo à sociedade frente a todas as questões que as mesmas passam. Ponto. Você fez a sua tese ali bonitinha. Se você disser que é negativo, já está ali bem feito, tá? E aí você vai apresentar os argumentos. Lembra? 3 a 5 palavras, você vai pensar por que a violência contra a mulher é um problema. Por que a violência contra a mulher é negativo, certo?
Então vamos lá, ó. Vamos pensar assim, ó. Devido ao machismo estrutural contemporâneo, da apresentação do argumento 1, fragilidade das leis às mulheres, apresentação do argumento 2. Viu? Com 3 palavrinhas eu coloquei aqui a minha apresentação dos argumentos, tá? Se você está perguntando assim, Fabão, desculpa, legal, mas assim, achei muito simples esse seu contexto, a sua introdução como um todo. Achei, né, com palavras muito simples. Calma, daqui a pouquinho você vai estar fazendo de outro jeito. Você quer ver? Só para eu te provar, só para você ficar calmo. Então, ó, por exemplo, vamos fazer um contexto aqui com citação direta, tá? Menor o desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito à medida que avança. Como afirmava Aristóteles, um problema, se não for combatido, se transformará em algo muito maior, ferindo a sociedade. Ponto. De forma comparativa, um dos maiores problemas atuais que ferem inúmeros direitos é a violência contra a mulher, que se multiplicará numa sociedade doentia frente à questão de feminicídios, por exemplo, se não for combatida. De fato, esse é um elemento que diminui o valor social devido ao machismo estrutural contemporâneo e à fragilidade das leis às mulheres. Ai. Agora você sentiu, né? Daqui a pouquinho você vai estar fazendo isso que eu acabei de fazer agora de forma muito fácil. Daqui a pouquinho, quando a gente começar a desenvolver os módulos, queridos, vocês vão estar prontinhos para isso tudo que eu fiz agora. Não começa a dizer assim, eu não vou fazer isso nunca. Seu ultimate, filho, você vai aprender aqui. Fica comigo, tá? Fica comigo, ok? Maravilha, pessoal. Então, esse aqui é o nosso primeiro parágrafo. E eu sempre digo para os alunos, sabe o quê? Que a nossa redação está pronta quando acabar o primeiro parágrafo. Não estou maluco, não. A nossa redação está pronta. Quer ver? Quer que eu te mostre? Eu te mostro. Sabe por quê, pessoal? Lembra que você apresentou o argumento 1 aqui? Ora, esse argumento 1 que você apresentou, ele vai se transformar no seu segundo parágrafo, que a gente chama de desenvolvimento. Perfeito, pessoal? Você apresentou aqui e agora você vai desenvolver aqui. Perfeito? E a apresentação do argumento 2, peraí que eu fiz de preto, vamos botar direitinho nas mesmas cores, né? Vai se transformar, essa apresentação do argumento 2 vai se transformar no seu desenvolvimento 2. Ou seja, o seu segundo e o seu terceiro parágrafo, tá? E a gente ainda tem a conclusão, que eu vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Vocês vão entender por quê que eu vou botar aqui embaixo, porque ele é um grande retorno à introdução, que eu vou mostrar para vocês já, tá? Pessoal, vamos lá então? Introdução pronta, vamos partir para o desenvolvimento, tá? Então, olha só, pessoal, os parágrafos de desenvolvimento, eles são gêmeos, certo? Ou seja, eles têm a mesma estrutura, tudo bem? Então, ó, quais são os elementos? Peraí, vamos lá. O primeiro elemento é um termo de ligação, ok? A gente vai falar dele depois. Vamos ter o tópico frasal. Vamos ter o desenvolvimento em si. E a introdução do elemento de repertório. Pessoal, aqui embaixo vai ser exatamente igual, tá, pessoal? Ó. Muito bem, passamos aqui rapidinho só para vocês verem que eles são gêmeos, ou seja, os elementos da estrutura vão ser exatamente os
mesmos. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Vamos então entender cada um desses elementos. Vem comigo. Tá preparado aí? O fone tá bem colocado aí? Então vem, Ultimator, vem. Olha só, pessoal. O que a gente vai ter nos parágrafos de desenvolvimento? Primeiro, um termo de ligação, ok? Vocês vão lembrar que até pouco tempo no Enem existia um elemento obrigatório chamado paralelismo. Aquele elemento do primeiramente, né? Aqui nesse desenvolvimento 1, aí no desenvolvimento 2, em segunda instância, né? Isso era um elemento obrigatório. Agora, a gente já não tem mais essa obrigatoriedade. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Ele é um elemento estratégico de coesão. Você pode continuar fazendo, não tem problema. Não é obrigatório. Você pode continuar fazendo. Se você quiser colocar aqui, ao invés de primeiramente, um primariamente, para ser um pouco diferente, ou simplesmente um dos primeiros elementos a se refletir, tá? Algo que conduza o seu corretor a saber, a que ele saiba que você está iniciando esse parágrafo de reflexão argumentativa, tá? E aqui você pode colocar, por exemplo, a conjunção que está no momento, né, do terceiro parágrafo, que é o outro sim, né, que é uma conjunção de continuidade, tá? Então esse é o elemento que vai ser importante. Quando a gente falar de tópico frasal, eu junto ali com o termo de ligação. Tá bom, pessoal? Vamos lá, queridos. Por favor, queria tanta atenção de vocês sobre o tópico frasal. O tópico frasal, pessoal, é uma frase que vai apresentar para você, né, para o corretor ler, qual é o assunto do seu parágrafo. Ele é tão simples. Ora, você não apresentou aqui o argumento? Entre 3 a 5 palavras? Você vai pegar essas 3 a 5 palavras e transformar isso numa frase. Lembra que eu falei do tema que eu estou usando como exemplo, violência contra a mulher? Eu falei de machismo estrutural contemporâneo? É só você fazer assim, ó. Primariamente, um dos elementos mais importantes a se refletir na questão é o machismo estrutural contemporâneo. Ponto. Isso é o tópico frasal. É simples assim. Mas, Fabão, ele é importante? Muito. Ele organiza o seu texto. Ele faz com que o seu texto tenha uma estrutura correta, um segmento a ser seguido, tá? Então, pessoal, não se esqueçam do tópico frasal. Estou falando, sabe por quê? Com essa carinha assim? Porque eu dou sempre essa questão do tópico frasal, da importância. Tanta gente esquece na hora de fazer o texto. Você não vai esquecer, vai? Você não vai esquecer, vai? Não, né? Lindo, maravilhoso, incrível. Maravilhosos, incríveis, tá? Por favor, pessoal. Então tá aí o tópico frasal, simplesmente pegar as 3 a 5 palavras da apresentação do argumento e transformar numa frase. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então, para o desenvolvimento. O desenvolvimento, pessoal, aqui não são 3 a 5 palavras, aqui de 3 a 5 frases, tá? Eu sempre digo que o desenvolvimento é o elemento que eu menos ajudo os alunos, porque é aquele conjunto... Opa, botei palavras aqui não, frases. É aquele conjunto de frases que vocês vão argumentar. Mas sabe por que eu ajudo pouco? Porque vocês são muito bons em argumentação. A gente tem uma geração que argumenta muito bem, uma geração muito crítica, uma geração muito bem preparada para argumentar. Eu gosto muito das argumentações das gerações de vocês, tá? E se você que está me vendo assim, é da minha geração ou numa geração intermediária, pode acreditar. Todos nós passamos por essa transição de século. Tem alguma coisa aí que faz com que a gente tenha uma argumentação muito bem solidificada. Talvez seja a internet, né? Essa questão da gente ter tanta informação hoje com tanto cuidado, né? Por causa de fake news, mas é geralmente um ponto que eu fico muito contente das gerações. Então, de 3 a 5 frases ali, você vai notificar o seu corretor por que você escolheu aquele argumento. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, fragilidade das leis às mulheres, que a gente usou aqui, né, como um exemplo aqui para a nossa estrutura geral, tá? Você vai dizer nessas 3 a 5 frases, né, por que essas leis são fragilizadas, onde essas leis, né, são mais colocadas, onde essas leis são menos refletidas, né, como essas leis deveriam atuar. Então, você vai justificar o porquê de você ter escolhido aquele argumento, tá? Isso é o que a gente chama de desenvolvimento.
E para finalizar os parágrafos de desenvolvimento, o que a gente chama de elemento de repertório. Aqui, gente, a gente vai ter um momento só dele, mas é um livro, um filme, uma série, uma música, uma poesia, um período literário. Fala disso quando a gente fala de repertório, tá? Alguma coisa que justifique por que você está usando essa argumentação, tá? Você precisa justificar. Só quando a gente fizer lá o doutorado, né, que você cria a sua tese. Essa sua tese aqui é baseada numa análise social, então você precisa justificar. E como fazer aqui essas comparações, eu vou mostrar para vocês já já. Tá, pessoal? Então tá aqui parágrafos de desenvolvimento prontinhos. Para a gente terminar esse módulo, que sem dúvida vai ser o módulo mais alongado, assim, de forma inteira, do nosso curso. Mas lembrando que, ó, tá pronto aqui, você pode fazer redação. Vamos para a conclusão, pessoal. Por que eu botei a conclusão embaixo da introdução? Porque, como eu falei para vocês, queridos, quer dizer, eu não sei se eu falei para vocês, eu tô aqui, acho que eu não falei para vocês, então eu vou falar agora, queridos, não tem problema. Queridos, o corretor do Enem, primeira coisa que ele vai fazer quando ele pegar a sua redação, sabe o que é? Ele vai ler introdução e conclusão. E ele vai ver se ambas estão interligadas. Se elas não estiverem interligadas, você não vai tirar uma nota boa. Você vai provavelmente tirar de 700 para baixo. Então fica ligado que eu vou mostrar para você como você vai fazer essa balança. Como você vai fazer essa ligação, introdução, conclusão. Tá? Então vamos lá?